Eu me lembro que quando eu mais meu irmão, nós éramos pequenos, e nós ia para a roça com meu pai, para limpar, capinar. Lá na minha terra, nos grandes baixões, existia um capim, existe um capim chamado alpiches. E o alpiche, ele é igualzinho ao milho. E eu me lembro que meu pai, quando nós estávamos capinando, meu pai dizia: toda vez que vocês encontrarem o pé de alpiche no meio da cova de milho, ele dizia para mim, mas meu irmão, não arranque, deixe que eu arranque. Porque existia uma técnica do meu pai para descobrir se verdadeiramente era o pé de alpiches. Esta historinha é para nos ajudar a meditar a liturgia desse 16º domingo do tempo comum. Nós estamos celebrando esse tempo comum e estamos acompanhando o Evangelho de São Mateus, nesse ano A da liturgia. E São Mateus, ao longo do seu Evangelho, ele apresenta 7 discursos. E hoje nós ouvimos no capítulo 13, o terceiro discurso, que nós chamamos discurso do reino. Nós já ouvimos o discurso das bem-aventuranças, depois ouvimos o discurso que nós chamamos de discurso de envio, o discurso missionário, aonde ele escolhe os discípulos e envia em missão, e agora estamos no capítulo 13 com o discurso sobre o reino de Deus. E esse capítulo 13, quem lê a Bíblia, quem já observou, já viu que ele é repleto de parábolas. Jesus fala do reino de Deus contando parábolas. E hoje, Jesus contou 3 parábolas para nós, para nos ajudar sobre 3 tentações que os discípulos de Jesus estavam passando e que ainda hoje, o Padre Fernando e você que está rezando conosco, somos sujeitos a passar por essas tentações. As 3 parábolas é exatamente para responder a 3 tentações que eu e você, nós estamos sujeitos a cair a qualquer momento. Primeira tentação, padre, a tentação do puritanismo. O puritanismo. Existem pessoas que se acham melhor do que as outras porque reza, porque estão participando da missa, porque reza o terço. Inclusive não gosta de forma alguma de se misturar com outras pessoas. Então, essas pessoas que se autodenominam como religiosas, como pessoas puras, como pessoas justas. Eu não sei se você já viu alguém dessa natureza, e eu peço a Deus que nem seja eu nem você, porque é muito comum você encontrar pessoas dizendo: mas padre, aquela fulana ou aquele fulano não presta, ele faz parte da família não sei de quem. Isso é puritanismo dentro da religião. Para responder a essa tentação do puritanismo, de você querer se separar dos outros, Jesus conta uma parábola. E a parábola é intitulada como o joio e o trigo. Jesus quer mostrar nessa parábola algo muito importante para mim e para você. Primeiro, que o bem, ele existe e que o mal também existe. E por incrível que pareça, o mal, ele se parece com o bem, nas aparências. Somente nas aparências, o mal pode se comparar com o bem. É por isso que nessa parábola, Jesus quer chamar a atenção exatamente para a vigilância. Nós devemos ter cuidado. Assim como o pai do Padre Fernando tinha que ter cuidado para não arrancar o milho, pensando que era pé de alpiches, nós devemos ter cuidado para não deixar que o mal contamine nosso coração e os nossos frutos sejam igual ao mal. Veja, Jesus, quando ele conta essa história, ele quer provar para nós que o mal ele existe e está do lado do bem. Mas tem um detalhe: o mal jamais vai impedir de o bem produzir seus frutos bons. Veja, o homem semeou a boa semente, o inimigo semeou o joio. Deus semeou no meu coração, Deus semeou no seu coração a semente do trigo, a semente da santidade. Veio o inimigo,
nas noites escuras da vida e semeou o joio, semeou o pecado, semeou a tentação. E a grande pergunta dos empregados é: o senhor quer que nós arranquemos o joio? E o patrão diz: não, porque arrancando o joio pode ser que arranque também o trigo. Em outras palavras, se você quiser separar o bem do mal, pode ser que o bem também seja prejudicado. O que nós não podemos fazer é ser do mal, mas nós precisamos ser vigilantes, ser tolerantes e exatamente ser pacientes com aqueles que ainda não comungam, que ainda não vivam do mesmo jeito que eu vivo. Então o patrão diz: deixa aí, quando for no tempo da colheita, separe o joio do trigo, e o joio será queimado, o trigo irá para o celeiro. Primeira lição do evangelho de hoje: na tentação do puritanismo, Jesus nos revela, Jesus nos diz que nós jamais teremos o direito de julgar as pessoas e jamais teremos o direito de selecionar quem nós queremos estar do nosso lado. Porque os bons e os ruins, eles convivem no mesmo celeiro, na mesma roça, no mesmo plantio. Agora, eu não posso permitir que a influência do mal modifique a minha atitude. Essa seria uma das maiores covardias do homem de Deus, da mulher de Deus. É permitir que o mal, que as pessoas de má conduta, determine o seu agir. Agora, nós devemos ter uma atuação, uma postura firme diante daqueles que ainda não encontraram o verdadeiro caminho, para que, através do nosso testemunho, essas pessoas possam também encontrar o verdadeiro caminho, o bem. Primeira tentação. A segunda tentação é a tentação do sentimento de grandeza. Jesus percebeu que entre os seus discípulos existia um sentimento de grandeza. Eles queriam ser importantes porque seguiam ao Mestre. E aí Jesus conta a segunda parábola, a parábola da semente de mostarda. Jesus usa a menor semente que existia para comparar o reino dos céus. Ele disse: o reino dos céus é como a sementinha de mostarda. É pequena, é minúscula, mas quando ela é acolhida no seio da terra, ele disse, essa sementinha ela cresce e ela se torna uma grande planta, uma grande árvore, ao ponto dos passarinhos fazer abrigo. O reino dos céus, o homem que acolhe o reino dos céus, não é para buscar grandeza, mas é para fazer a grandeza acontecer dentro da sua vida. É diferente de você querer ser grande porque é de Deus, e você fazer Deus ser grande dentro de você. É diferente. Aqui eu me lembro de Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando recebe a visita do anjo, Nossa Senhora diz: a minha alma engrandece o Senhor. A minha alma engrandece, não é a mim, é o Senhor que veio habitar dentro de mim, que veio fazer morada em mim. É a segunda tentação, o sentimento de grandeza, que Jesus vai nos ajudar a compreender essa tentação com a parábola da semente de mostarda, que nós devemos acolher o minúsculo dentro de nós. Nós devemos fazer com que esse minúsculo dentro de nós se torne um grande projeto, que é o projeto de Deus. Terceira tentação, Padre Fernando, a tentação do desânimo. Nesse tempo de pandemia, são inúmeras as pessoas que estão desanimadas, que estão tristes, que estão abatidas. Jesus percebeu que algumas pessoas, alguns discípulos dele, estavam também sendo contaminados pelo desânimo. E Jesus conta a parábola do fermento. Ele disse: o fermento, por mais que você não vê a sua ação, o fermento é fundamental. E o fermento faz efeito dentro da massa do bolo. Assim também é a nossa vida. Por mais que muitas vezes a gente não percebe a ação da nossa vida, a ação do nosso agir dentro da nossa casa, dentro da nossa família, Jesus vem dizer para nós: a sua presença é fundamental. Por mais que muitas vezes você se desespere e diz: mas ninguém me dá valor, ninguém reconhece o que eu faço, para mim a minha vida perdeu o sentido. Lembre-se, diante do desânimo, Jesus diz para mim, Jesus diz para você, a sua ação é como a ação do fermento dentro da massa. Faz muita diferença, faz muita diferença e faz crescer tudo aquilo que poderia ser solado, que poderia ser pequeno, poderia ser sem sabor. Então, nós podemos olhar para essa liturgia de hoje, para o evangelho de hoje principalmente, e tirar desse evangelho uma grande lição. Diante das tentações, diante daquilo
que o mundo nos oferece como bem, que na verdade não é tão bem, e diante daquilo que Deus nos oferece como bem, nós precisamos ser vigilantes. Para mim e para você, comigo, e você com você, nós temos que ser vigilantes. Para com o outro, nós devemos ser pacientes e tolerantes. Essa é a grande mensagem do Evangelho de Jesus para nós hoje. Para com o outro, nós precisamos ser pacientes e tolerantes. Para conosco, nós precisamos ser vigilantes. E muitas vezes, não sei se já observou, mas muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós queremos que os outros sejam pacientes e tolerantes conosco, mas nós queremos ser vigilantes, olhar e vasculhar a vida dos outros. Que o Evangelho de Jesus nos ajude e nos faça cada vez mais discípulos do reino, caminhando sem desânimo, mas com muita humildade e, sobretudo, com o coração desejoso de fazer o mal se transformar no bem. Assim seja. Amém.